Patrícia, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo a gente tem um céu nublado. Segundo o aplicativo que eu utilizo aqui, 25 graus com sensação térmica de 26. E os ventos, pelo menos antes de cair essa chuvinha aí, estavam em 25 km por hora com rajadas de 32 km por hora. Aí começou a ficar mais pesado o tempo, o vento já não está assim tão forte como a gente tem experimentado nos últimos dias. Bom, chegando hoje então com esse tema vantagem que some. Fiquei impressionada realmente com esses dados que saíram na revista The Economist, né, a revista britânica, nesta semana. Já tinha abordado esse assunto rapidamente aqui no blog há algumas semanas, acho que já há mais de um mês talvez. E o que eu imagino, aliás, dessas anteriores a gente tinha visto só a Alemanha. E a The Economist trouxe uma pesquisa que foi feita lá pelo 21st Club com dados de antes do lockdown e depois do lockdown de algumas ligas europeias. Deixa eu dizer logo a reportagem para eu não passar sem dar o crédito devido. A reportagem se chama Empty Stadiums Have Shrunk Football Teams' Home Advantage. Espera aí que estou recebendo a informação aqui da minha parte técnica de que as coisas não andam muito boas. Deixa eu ver se dá certo agora. Bom, voltando então ao título, uma tradução livre, aí seria como estádios vazios encolheram a vantagem do mandante no futebol. É mais ou menos o que se esperava realmente, né? Mas vamos lá. Os gráficos, então, trouxeram dados de 1.534 partidas que foram disputadas de maio a julho deste ano, de 2020, comparadas com 5.000 dados, né? De 5.294 partidas de agosto de 2019 a março de 2020, justamente antes da parada lá na Europa. E as ligas utilizadas, a primeira e a segunda divisão da Inglaterra, a primeira e segunda divisão da Itália, primeira, segunda e terceira divisões da Alemanha, primeira e segunda divisão da Espanha, Dinamarca, acredito que seja só a primeira, né? Dinamarca, Portugal, República Tcheca, Hungria, Turquia, Polônia e Áustria, né? Muita gente. E os dados coletados foram a respeito de faltas punidas com cartão, pontos conquistados em casa e chutes a gol dos mandantes. Achei super interessante para a gente discutir isso aqui, já que a gente está vivendo um novo momento aí no futebol, futebol sem torcida. Já disse isso, os técnicos têm que se preparar, técnicos, comissões técnicas e os atletas, seus comandados, têm que se preparar para essa realidade, porque certamente ela teria impacto no futebol e com esses dados agora a gente tem certeza de que elas têm impacto no futebol. Passando aqui rapidamente nos gráficos que a The Economist então trouxe. Olhe bem, em relação aos cartões, a vantagem dos times mandantes caiu em todas as ligas. Quer dizer, eles recebiam menos cartões, estão recebendo mais. E chegaram a passar, né, essa vantagem chegou a passar para os visitantes, ou seja, os visitantes recebendo menos cartões, em quase todas elas, com exceção da primeira divisão da Inglaterra, a segunda divisão da Inglaterra, República Tcheca, Hungria e a segunda divisão da Itália. Ou seja, em todas as outras, a vantagem no número de cartões, além de cair para os visitantes, além de cair para os mandantes, passou para os visitantes. Vejam que mudança profunda nisso, que normalmente nas análises de cartões dados aos times nos jogos, os mandantes levam menos. Pontos. A vantagem dos pontos em casa, né? Ela aumentou em direção aos visitantes na Hungria. Aliás, desculpe, eu tô me enrolando todinha aqui. Vamos lá, de novo.
a vantagem dos pontos conquistados em casa aumentou para os mandantes, que é o esperado no normal e, nesse caso, inesperado na pandemia, mas ela aumentou nas seguintes ligas: da Hungria, na segunda e na terceira divisões da Alemanha, na primeira da Inglaterra, na Turquia, em Portugal e na primeira da Itália. Nas outras, a vantagem dos mandantes caiu. E mais, no caso da segunda divisão da Inglaterra, da primeira da Alemanha, que foi o que a gente já tinha analisado aqui em outro podcast, e na Áustria, a vantagem da conquista dos pontos passou para os visitantes. Os visitantes estão conquistando mais pontos do que os mandantes. No caso de chutes a gol, que eles analisaram isso também para saber do desempenho de uma equipe, a vantagem aumentou para os mandantes apenas na República Tcheca, na Hungria e na Dinamarca. Em todas as outras, a vantagem do mandante caiu e na segunda divisão da Itália passou por pouquinha coisa para o visitante. Resumindo, continuam os mandantes chutando muito ou um pouquinho menos, mas ainda assim chutando mais do que os visitantes. Apenas na segunda divisão da Itália é que o visitante passou a chutar mais a gol do que o mandante. Essa foi a análise dos gráficos, né? A reportagem traz uma cobertura mais específica, dizendo que, por exemplo, essa questão da vantagem dos mandantes pode ser creditada à postura da arbitragem nos jogos com torcida, porque, segundo a pesquisa mostrou, isso terminou revelando o comportamento caseiro que a gente já conhece muito dos árbitros aqui no Brasil, mas realidade lá na Europa, né? É tanto que com torcida os mandantes recebiam em torno de 46% dos cartões aplicados por falta numa partida. Isso quando tinha torcida. A torcida assumiu, o percentual de cartões que os mandantes recebem aumentou para 50%. Aqui já considerando então todos, a média, né? Então equilibrou o jogo. Tirar a torcida equilibrou o jogo, pelo menos no aspecto de punição da arbitragem. No caso dos pontos, né? Até que não houve assim uma conta muito grande. Antes, os mandantes tinham 58% dos pontos disputados. E hoje eles têm 56%. Houve uma queda, não foi tanto. Nas contas lá da The Economist, isso significa que 3/4 da superioridade dos mandantes ainda estão prevalecendo. Aí, segundo a revista, e aí esse é o ponto que eu acho muito interessante, a explicação para isso está nos chutes a gol, né? Na postura para vencer a partida. Os mandantes tinham antes 55%, agora tem 53%, ou seja, não diminuiu tanto. Os mandantes continuam chutando mais a gol. A revista ainda tenta explicar o porquê que isso acontece em relação à Europa, mas quando compara com times visitantes nos Estados Unidos, e aí eu acrescento o Brasil pelas mesmas dimensões continentais, eles dizem que os times visitantes nos Estados Unidos, e como eu disse, eu acrescento o Brasil, enfrentam longas viagens em muitas das vezes, né, antes das partidas, coisa que normalmente não ocorre na Europa, porque as distâncias europeias são pequenas e percorridas de trem, né, de um transporte assim muito mais rápido, sem essas conexões. E segundo a economista, então, isso deveria nivelar mais o desempenho das partidas, já que o desgaste do visitante não é tão grande na Europa, mas não é o que ocorre. Segundo a revista, então, a razão mais plausível, olha aí, anotem, e a gente já sabia disso, agora a gente tem um estudo para comprovar, é que treinadores ainda preferem escalações e estratégias conservadoras, mais defensivas, quando jogam fora de casa, mesmo sabendo que o ambiente está bem mais favorável agora, sem a torcida pressionando a arbitragem. Pronto, agora a gente tem um estudo para convencer esse danado desses treinadores de que eles não precisam se encolher fora de casa, porque não tem mais torcida pressionando a arbitragem, e a arbitragem finalmente está punindo de forma igual os times, né? Acabou aquela falta que é só para o visitante, porque a torcida gritou. Quando é com o time da casa, ninguém nem vê
o cartão que deveria ver. Às vezes não vê nem a falta, né? A revista termina afirmando, então, que os técnicos que vivem a criticar a arbitragem, uma coisa que a gente vê, uma choradeira horrível depois do jogo, que às vezes dá até nos nervos, eles têm que considerar suas próprias falhas também. E eu acrescento, então, nem precisava de estudo para isso, não é verdade? A pandemia, então, trouxe esse aspecto positivo, pelo menos para as nossas vidas, porque agora a gente pode comparar o antes e o depois da torcida no estádio, pode entender de onde vem esse domínio do mandante e principalmente entender essa questão da estratégia de jogo, né? Então, é hora da gente começar a repensar, pelo menos durante essa pandemia, como vai se dar essa estratégia de jogo, já que nós não temos mais torcida do mandante pressionando a arbitragem e as coisas, então. Aliás, por falar em arbitragem, o negócio anda feio, né? A Copa do Nordeste mostrou aí, por exemplo, um pênalti que não existiu contra o América. Ontem foi um negócio feíssimo no jogo de Bahia e Botafogo, né? Anulou um gol correto do Botafogo e tirou um do Bahia. Eu vi até o presidente do Bahia falando de se adotar o VAR. Mas olha, o VAR já tá aí com na liga, acho que é a liga inglesa, né? Já vai discutir o uso do VAR, porque o negócio tá horroroso. Tá se usando o VAR para confirmar o erro, né? E ratificar o erro. Não se está usando o VAR para retificar, para corrigir. O que a gente tem visto, às vezes, são as coisas absurdas, que era melhor não ter usado o VAR para confirmar. Deixa a polêmica lá para... Não viu direito, que o cara vai lá, vê direito, ainda marca de novo, é de lascar. Então, eu acho que foi até nessa semana, se não foi nessa, é na próxima, que a Liga Inglesa, então, discutiu ou vai discutir o uso do VAR nas suas partidas, né? Porque realmente a polêmica está grande. Vi, então, ontem o presidente do Bahia, o Bahia que é sempre muito à frente nessas questões, falando a respeito do VAR ser adotado. E eu já digo o seguinte, o VAR vem mostrando o que eu digo há muito tempo: o problema da arbitragem não é não ter os olhos suficientes, é não saber interpretar. Nós temos um problema sério de interpretação na arbitragem, quando às vezes uma mera mão encostando no corpo de um jogador já é considerado falta. Gente, esporte de contato, você vai ter contato. Vocês imaginem um jogo de basquete se fosse usado o critério do futebol para apitar faltas no jogo de basquete. Ninguém assistia NBA, ninguém assistia jogo nenhum. Ia ser o maior fracasso de público, de audiência, porque ninguém ia aguentar um jogo que é parado a cada 3 segundos, né? Então, eu até conversando essa semana no Twitter com Ernesto, disse, tá faltando é colocar esses atos do futebol fazendo um intensivo no basquete. Pode ser que a gente melhore, ele até sugeriu o futsal para isso. Pode ser que a gente melhore no critério, mas é preciso entender o que é a interpretação de regra. Por exemplo, foi mão na bola. Sim, mas aquela mão dele foi posta ali para impedir a bola? Ou uma pessoa normal colocaria a mão naquele local ali, vindo ou não a bola, ou se a bola viesse atingir, por exemplo, o rosto? Eu acho um absurdo ser dado um pênalti num atleta que bota a mão para proteger o rosto de uma pancada da bola. Ele não vai desviar a bola ia desviar no rosto dele. Ele só tirou a bola de resvalar no rosto, tá protegendo os olhos, né, a boca, o nariz. Mas, bom, isso segue. É isso, né? Não falei muito do futebol daqui, até porque já escrevi um texto falando de como foi deprimente a campanha na Copa do Nordeste e América e ABC. E também já falei sobre a FNF aí, que está preparando uma revolução em 19 dias. Né? 12 de agosto deve ser o dia que retoma, né, o campeonato estadual, que faltam aí 2 jogos da quarta rodada, 2 jogos da quinta, 3 jogos da sexta e os 4 jogos da sétima, fora a final do turno e possivelmente as finais do estadual, se o ABC não for campeão do segundo turno. A gente conversa mais a respeito disso, então, na próxima semana, que já deve ter um pedaço dessa revolução aí pra gente saber como é que vai ser. Renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre outros assuntos. Domingo que vem, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá.